Olá, alunos dos sétimos anos. Voltando aqui para gravar a aula sobre tipos de predicado, certo? Peço que vocês prestem muita atenção, tá? Não é um conteúdo tão complicado, mas que requer atenção, certo? Para que a gente compreenda direitinho. Eu vou falar da forma mais clara e objetiva possível para que vocês compreendam. Para nós darmos início a esse conteúdo, é importante que nós retomemos um conceito básico que a gente viu em uma aula anterior, certo? Se nós vamos falar de tipos de predicado, nós precisamos ter em mente o que é o predicado, certo? E o que seria, professor, o predicado? Eu acabei esquecendo. Perdão. Nós vimos o que é predicado, né? O conceito de predicado quando nós estudamos o sujeito, certo? E os tipos de sujeito. Então, se eu sei que o sujeito é sobre quem se declara algo, certo? Ou alguma coisa, e essa afirmação feita sobre esse sujeito é o que a gente chama de predicado, tá certo? É tudo que sobra. Então, de forma bem resumida, eu posso dizer que o sujeito é sobre quem se afirma algo, certo? E essa afirmação feita é o meu predicado. Lembrar que o verbo, pessoal, ele faz parte do predicado. Eu vejo muitos alunos ali, quando vão classificar o sujeito, colocam o verbo como se fosse fazendo parte do sujeito. Não. O verbo faz parte do predicado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, retoma o conceito de predicado dizendo o seguinte. O predicado é um termo essencial da oração que faz uma afirmação sobre o sujeito. E de acordo com o seu núcleo, ou seja, a palavra mais importante, opa, professor, eu já vi essa palavra núcleo no conteúdo anterior. Isso mesmo. Nos tipos de sujeito, nós trabalhamos o núcleo, que é a palavra-chave, a palavra que tem maior valor dentro do sujeito, né? Se tem o núcleo do sujeito, aqui nós também teremos o núcleo do predicado. Dentro do predicado, haverá uma palavra ali com um valor maior, né? É o núcleo do predicado, tá certo? E a divisão de 3 tipos de predicado. Então, qual seria o primeiro, professor? É o predicado nominal. Professor, por que o nome do predicado nominal? Porque em seu núcleo, certo, haverá um nome, um adjetivo, uma característica ligada a esse sujeito. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo prático. Aqui eu coloquei, na oração aqui 1, a seguinte frase. Pedro é competente. Certo? Nós temos aí o sujeito Pedro. É competente é o meu predicado, porque é a afirmação que eu fiz sobre o meu sujeito, no caso é Pedro. Então, perceba que na oração número 1, o trecho em destaque, no caso é competente, trata-se de um predicado que é composto pelo verbo é, certo? O verbo é pertence ao verbo ser, certo? É a flexão ali do verbo ser, no presente do indicativo. Eu estou afirmando agora que Pedro é. Esse verbo confere um sentido, dá uma ideia, pessoal, muito vaga em relação ao sujeito. Eu digo que Pedro é. Se eu parar minha oração aí no verbo é muito vago, eu não trago informação nova sobre o sujeito, certo? Funciona apenas como um elo entre o sujeito, Pedro, e a característica competente. Veja que está ligando. Consegue perceber isso? Pedro é competente. Eu estou ligando ali uma característica competente ao sujeito, Pedro. Verbos como esse, pessoal, são chamados de verbos de ligação. Olha que interessante. Ligação porque liga uma característica ao sujeito e servem para unir duas palavras de caráter nominal. Entenda. Por isso que o nome é predicado nominal. Porque eu tenho Pedro, que é um nome, um substantivo, e competente, que é um nome, que é uma característica, né, um adjetivo. Então, liga ali duas palavras com função de nome, tá certo? Pois seu núcleo não está no verbo,
O núcleo do predicado não é o verbo, certo? E sim essa característica entre o verbo de ligação é e o adjetivo competente. A palavra mais importante aí do predicado é o adjetivo, a característica, certo? Então, o núcleo está diretamente ligado ali ao sujeito, tá certo? Então, predicado nominal é quando eu tenho um verbo de ligação, certo? Que só tem a função de ligar. Se o verbo não expressar ação, pessoal, estiver apenas ligando uma característica ao sujeito, o predicado é nominal, tá certo? Ficou claro isso? Então, coloca na sua cabecinha. O professor me disse, eu aprendi que para ser predicado nominal, o verbo só vai ligar uma característica ao sujeito. Aprenda isso. Tá certo, professor? Mas é só o verbo ser, que é um verbo de ligação? Não. Tenho aqui o verbo fazer, o verbo estar, dependendo da forma que a oração vai estar feita. Mas isso vocês vão compreender aos poucos, tá certo? Mas tem o verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, o verbo continuar, tá bom? O verbo andar, dependendo da situação. Vamos para a questão número 2, né? Para a oração número 2 aí, que está em azul. Pedro comprou um carro. Nós temos aí o sujeito Pedro comprou um carro, é predicado, tá certo? Perceba que na questão, na oração 2 aí, o verbo comprar, certo? Ele possui um sentido maior, certo? Ele tem mais significado, ele dá uma noção maior ali sobre o sujeito. Ou seja, ele traz uma ideia nova sobre o sujeito, certo? Verbos desse tipo podem ser classificados como transitivos e intransitivos. Eu só quero que você entenda que transitivo é o verbo que pede complemento, tá certo? E os verbos intransitivos são aqueles que não pedem complemento. Então, eu vou dar um exemplo prático para você entender. Se eu falo que vovó morreu, a frase não está com sentido? Ah, professor, vovó morreu. Veja que a frase tem sentido parando no verbo. Vovó morreu. Não importa de quê. Eu sei que a frase possui sentido, certo? Então, morrer é um verbo intransitivo, porque o verbo não está pedindo nenhum complemento. Mas se eu falo que Joana gosta de quê? Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, pense se você escrever a frase Joana gosta, vai ficar faltando alguma coisa, não vai? Então, o verbo gostar é um verbo transitivo, porque ele pede um complemento. Ele pede que eu escreva alguma coisa após esse verbo gosta para dar sentido, tá certo? Mas não se preocupe não que isso você vai aprendendo aos poucos. Então, o verbo transitivo é o que pede um complemento, tá certo? Para a frase, a oração ter sentido. Os verbos intransitivos não pedem complemento. Como é o caso aí da frasezinha, vovó morreu, tá certo? Então, o segundo predicado, pessoal, é chamado de predicado verbal, tá certo? Porque, veja bem, Pedro comprou um carro. Perceba que o verbo comprar traz uma ideia, um valor, um significado maior, tá certo? Então, no predicado aí, comprou um carro, o mais importante é o verbo, tá? É diferente daqui, ó. Pedro é competente. Aqui o mais importante é a característica. Então, se aqui o mais importante é a característica, o predicado é nominal. Aqui é diferente. O mais importante aqui é a ação. Então, se o verbo expressar uma ação ou um fenômeno da natureza, o predicado é verbal, porque o verbo é mais importante. Se for o nome, a palavra mais importante do predicado é nominal, tá bom? Então, vamos recapitular. Se no exercício você for analisar a característica, o nome for mais importante, é predicado nominal, porque o nome é mais importante dentro do predicado. Se na oração o verbo expressar uma ação ou
um fenômeno da natureza, então o predicado é verbal. Por último, nós temos o predicado, verbo nominal. Ave Maria, professor, tem um? Tem. E esse vai trazer os dois. Tá certo? Então vejam aí na oração 3. Pedro saiu contente. Notamos que há dois tipos de palavras que trazem informação a respeito do sujeito, não é? O verbo saiu, não é verdade? Do infinitivo sair, está aqui, ó. Saiu, verbo. E o adjetivo contente, que formam ali o núcleo do predicado. Então, nesse caso, pessoal, nós temos um predicado verbo nominal, tá certo? Porque nós temos um verbo mais uma característica, tá bom? Então, vejam bem. Eu coloquei alguns exemplos aqui, e no predicado verbo nominal, há algumas regrinhas específicas, mas eu só quero que você preste atenção nisso por enquanto. No decorrer das outras aulas, a gente vai aprender, certo? É um pouquinho complicado, mas com paciência e força de vontade a gente consegue. Eu só quero que você, nessa aula, entenda que o predicado também possui um núcleo, certo? Que é chamado de núcleo do predicado, que é a palavra mais importante dentro do predicado, tá bom? Se essa palavra importante for uma característica, certo? Um adjetivo, o predicado é nominal, certo? Vai ser nominal quando possui um verbo de ligação, é aquele verbo que não expressa ação nenhuma, só faz ligar uma característica ao sujeito, predicado nominal. Se esse verbo expressar uma ação de comprar, de entregar, de vender, certo? De caminhar, se o verbo expressar uma ação, o predicado é verbal, porque a palavra mais importante desse núcleo, desse predicado, é um verbo. E se a oração possuir um verbo que expressa ação mais uma característica do sujeito, nós temos aí um predicado verbo nominal. Tá certo, meus amores? Então, leiam o conteúdo quando forem escrever no caderno, revisem várias vezes, pesquisem, me perguntem, tá certo? E a gente vai exercitando. Só para finalizar aqui, vou mostrar para vocês. Ó, no predicado nominal. É aquele que é formado por um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Tá certo? Então, preste atenção aqui. Eu tenho uma frase que diz o seguinte. O menino parecia ansioso. Sujeito aqui, ó. O menino, certo? Parecia, do verbo parecer. Lembre-se que o verbo parecer é um verbo de ligação, porque esse verbo aqui não expressa ação. Tá? Parecer não expressa nenhum tipo de ação, só liga a característica. Ele parecia ansioso. Então, veja que ansioso é uma característica, é uma qualidade, é um adjetivo. Por isso que aqui o predicado é nominal. Porque a palavra mais importante, meus amigos, aqui é ansioso, tá certo? O verbo parecer aqui está ligando a característica ao sujeito, tá bom? No segundo exemplo, nós temos aqui o predicado verbal, que é aquele que possui como núcleo um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Se você não conseguir lembrar que um verbo transitivo é o que pede um complemento para a oração ter sentido e que o verbo intransitivo é o que não pede complemento, maravilhosamente. Ótimo. Se você não lembrar, vamos ficar nisso. Que o predicado verbal é quando o verbo expressa uma ação. Então, vamos ver. A menina adora doces. Veja que a ação de adorar aqui, o verbo adorar, expressa uma ação. Essa menina, ela pratica a ação de adorar doces. Então, aqui o verbo, já que expressou uma ação, a ação de adorar, nós temos um predicado verbal. E por último, e não menos importante, em uma aula posterior eu vou explicar esses três casos aqui do predicado verbo nominal. Mas você tem que lembrar
que o predicado verbo nominal é composto por um verbo que expressa ação, certo? Mais uma característica. Então, veja o exemplo. Pedro saiu contente. Eu tenho aqui o verbo sair, que expressa a ação de sair, certo? E a característica contente. Logo, eu tenho um predicado verbo nominal. Olha a outra frase. Maria abriu o presente inesperado. Veja que eu tenho aqui o sujeito, eu tenho o verbo de ação, Maria fez a ação de abrir, não é? A ação de abrir o presente. E aqui uma característica. Esse presente era o quê? Era inesperado, a característica do presente. Tá certo? Por isso que eu tenho um verbo, um predicado verbo nominal. Eu tenho um verbo de ação, mais uma característica. Olha o outro exemplo. João lia o documento ansioso. Veja que eu tenho um sujeito que é João. João fazia o quê? A ação de ler, não é? De ler o documento. Ansioso. Veja que quem é que está ansioso? É o documento? Não. Quem está ansioso é João. Certo? Então, veja que aqui eu tenho um verbo de ação, porque João praticou a ação de ler, e João estava ansioso. Olha, um verbo de ação mais uma característica, predicado verbo nominal. Tá certo? Então, revisem várias vezes, assistam essa aula diversas vezes, até compreender direitinho o assunto. E qualquer coisa, me procurem que eu estou por aqui. Um abraço virtual, fiquem todos com Deus e até breve.